Bom, então, como nós já sabemos, existem alguns elementos químicos que possuem um número de oxidação constantes. E aí nós podemos construir uma tabela, né, com os principais números de oxidação, com os valores. A gente viu, por exemplo, que os elementos da família 1A da tabela periódica, eles possuem um número de oxidação constante em mais um, ou seja, eles perdem um elétron. Os elementos da família 2A perdem 2 elétrons, então eles valem mais 2. E assim sucessivamente. Alguns outros elementos, como por exemplo o alumínio, ele vale mais 3, o oxigênio, menos 2, exceto nos peróxidos, o hidrogênio vale mais 1, exceto nos hidretos metálicos, que aí o NOx dele é mais 1, é menos 1, né? Enfim. Então, tem uma série de elementos que possuem um número de oxidação constante. Outros elementos possuem um número de oxidação variável, ok? E é nesses elementos com o número de oxidação variável que a gente tem que dar uma maior importância, ok? Mas na aula de hoje, a gente vai falar do número de oxidação em íons. O que é um íon? Um íon é um elemento que já possui as cargas positiva ou negativa. Por exemplo, o Fe2+, o ferro 2+. O Fe2+ já perdeu 2 elétrons. O ferro que perdeu 2 elétrons. Então, aqui fica fácil de determinar o número de oxidação desse elemento aqui, do átomo de ferro. Se ele perdeu 2 elétrons, o número de oxidação dele vai ser 2+, ou mais 2. Ok? Bom, em outros elementos, em outros grupos um pouco maiores, vamos colocar aqui para contextualizar um pouco mais, né? O N3-. O que significa o N3-? Significa que o nitrogênio recebeu 3 elétrons. Se ele recebeu 3 elétrons, a carga dele é menos 3, porque quem recebe fica negativo, uma vez que o elétron é negativo. Agora, a gente vai analisar um outro composto aqui, ó, que é o Cr2O7, 2-. Então, agora eu não tenho apenas um elemento, eu tenho um conjunto de elementos, o Cr2O7. O oxigênio, ele vale menos 2 aqui nessa molécula, né? Então, eu vou até ampliar, vou até colocar um pouco maior. Cr2O7. O átomo de oxigênio, ele vale menos 2, então a gente coloca menos 2 aqui em cima do oxigênio. Como eu tenho 7 átomos de oxigênio, então 7 vezes esse menos 2 vai dar menos 14. Ok? Então, menos 2 de cada oxigênio, menos 14, porque nós temos 7 átomos de oxigênio. 7 vezes 2, 14. Menos 14. Para que a somatória seja zero, o Cr2 teria que valer mais 14, né? Porque mais 14 com menos 14 vai dar zero. Só que aqui nessa molécula, eu tenho uma somatória equivalente ao valor desse íon, que é o 2-. Então, a somatória do Cr2 com o O7, né, que vale menos 14, tem que ser igual a menos 2. Ou seja, o Cr2 tem que valer mais 12. Por que mais 12? Porque mais 12 com menos 14 dá menos 2, dá a carga desse íon que está aqui. Como cada átomo de cromo vale, aliás, os 2 átomos de cromo valem mais 12, cada átomo de cromo tem que valer mais 6. Então, esse é o valor do número de oxidação do cromo nessa molécula que está aqui. Tudo bem? Um outro exemplo que a gente pode utilizar, vamos pegar aqui um outro exemplo, é o que está na página número 277. Vamos já resolver esses exercícios. E aí a proposta é de fazer as teorias
e vocês ficam com as TCs para resolver, ok? Então, ó, esse exercício 1 aqui, ele fala o número de oxidação do enxofre e do cloro nesses íons. Então, o enxofre, vamos pegar um preto aqui, o enxofre é esse cara aqui, ó, o S. E o cloro é esse que está aqui. A molécula, o composto, o íon, né, é o SO4, 2-. E o outro é o ClO-1, ou 1-. ClO, 1- ou -1. Beleza, vamos lá. O átomo de oxigênio vale -2. Como nós temos 4 átomos de oxigênio, -8. 4 vezes -2, -8. O enxofre, então, se a somatória fosse igual a 0, teria que valer mais 8. Só que a somatória não pode ser 0. A somatória tem que ser o íon, -2, 2-. Então, aqui o enxofre tem que valer mais 6. Por que mais 6? Porque mais 6 com -6 é igual a -2, ok? Então, quando eu tenho um íon, o valor do número de oxidação do total da molécula tem que ser equivalente ao valor do íon. Olha lá, no ClO, -1, o oxigênio vale -2, só tem um átomo de oxigênio, então está tudo certo. Já o Cl aqui, para que a somatória seja 0, ele teria que valer mais 2. Só que a somatória vai ser -1. Então, o cloro vale mais 1. Porque mais 1 com -2 vai ser igual a -1, que é a carga desse íon que está aqui. Ok? Então, a alternativa, o número de oxidação do enxofre, primeiro vem do enxofre e depois do cloro. O enxofre nós encontramos mais 6 e o cloro nós encontramos mais 1. A alternativa correta é a letra D, mais 6 e mais 1. Ok? Em um íon, a soma dos números de oxidação é igual à carga elétrica do íon. Então, a gente tem um íon, né? E a carga dele, 2-. A somatória não vai ser igual a 0, vai ser igual a -2. Beleza. Determinar o número de oxidação dos átomos assinalados. Então, tem o P, fósforo, que é para a gente analisar o número de oxidação dele, do carbono e assim sucessivamente. Vamos lá. Vamos fazer por partes, então. Vamos colocar aqui ao lado, pegar uma outra cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Primeiro composto, P2O7. A somatória não vai ser igual a 0, vai ser igual a 4-, ok? Então, é -2 do átomo de oxigênio, constante. Como eu tenho 7 átomos de oxigênio, -14. Ok? O P2, então, tem que valer mais 10. Por que mais 10? Porque mais 10 com -14 é igual a -4, que é o valor desse íon. E cada átomo de fósforo vale, então, mais 5. Porque eu tenho mais 10 para P2, então cada P vale mais 5. Nesse primeiro caso, o átomo de fósforo vale mais 5. Vou colocar mais 5 aqui nessa bolinha. Na letra B, o HCO3, 1-. A carga total, né, o número de oxidação total somatória vai ser igual a -1. Oxigênio é -2. 3 átomos de oxigênio menos 6. Ok? Então, cada átomo de oxigênio é -2. -2 vezes 3, -6. O hidrogênio vale mais 1. Tudo bem? Então, o carbono tem que valer mais 4. Por que mais 4? Porque mais 4 com mais 1, mais 5. Mais 5 e -6, -1. É o valor do íon que está aqui. Então, a carga do carbono é mais 4. Tudo bem? Na letra C, BaNO2, 2. Ba, abre parênteses, NO2,
2. Bom, beleza. O átomo de oxigênio é menos 2. Dentro dos parênteses eu tenho 2, mas fora eu tenho 2. Esse 2 multiplica tudo que está aqui dentro. Então, eu tenho ao todo 4 átomos de oxigênio. 4 vezes menos 2, menos 8. O nitrogênio é variável, tá? A gente vai deixar ele para depois. O bário, Ba, ele está na família 2 da tabela periódica. Tá? Todos os elementos da família 2 têm uma carga igual a mais 2. Basta olhar para a tabela. Tá? Olha na tabela, você vai ver que o bário tem 2 elétrons na última camada, vai perder esses 2 elétrons. Como aqui não é um íon, não tem carga, né? Então a somatória tem que ser igual a 0. O nitrogênio, então, tem que valer mais 6. Por que mais 6 com mais 2? Mais 8. Mais 8 com menos 8, 0. Como eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, né? Esse 2 multiplica o nitrogênio, então cada nitrogênio vale mais 3. Porque os dois juntos valem mais 6. E é mais 3 que eu vou colocar aqui. Ok? Letra D, CuSO4. Vamos colocar aqui ao lado, ó, CuSO4. Aqui rola um esquema bem interessante. Quando eu analisei o H2SO4, o Cu, entre outros compostos, né, o MgSO4, o Li2SO4, a gente percebe que sempre que o SO4 aparece juntinho desse jeito, o número de oxidação dele vai ser menos 2. Tá? Então, sempre que o SO4 aparecer desse jeito, juntinho, o número de oxidação desse grupo é menos 2. Então, aqui ó, eu tenho menos 2. O cobre, então, o Cu, tem que valer mais 2 para que a somatória seja 0. Ok? Então, é esse mais 2 que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Do mesmo jeito aqui, ó, Cu2SO4. Cu2SO4. Apareceu o SO4 junto de novo. Então, eles valem juntos menos 2. O Cu2, então, tem que valer mais 2. Como eu tenho 2 átomos de cobre, cada átomo de cobre vale mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Somatória vai ser igual a 0. E é o mais 1 que eu vou colocar aqui, na letra E. Tudo bem? Essa é a questão 2. No exercício 3, vamos dar um print aqui no exercício 3. Vamos lá. Então, no exercício número 3, nós temos calcular o número de oxidação dos átomos de carbono na molécula abaixo. Computar os elétrons de valência para o átomo mais eletronegativo. Qual o número de oxidação médio do carbono? Então, lembra nas moléculas orgânicas, quando tem carbonos, que a gente fazia essa separação, que a gente dividia essa molécula em átomos de carbono? É isso que a gente vai fazer agora. Se eu tenho 3 carbonos, eu vou dividir a molécula em 3 partes. O átomo de oxigênio aqui, ó, vale menos 2 e esse hidrogênio mais 1. Para que a somatória seja 0, esse átomo de carbono tem que valer mais 1. Então, sempre nas moléculas orgânicas, eu preciso dividir a molécula de acordo com a quantidade de átomos de carbono que ela possui. Se ela tem 3, dividir em 3 partes. Cada parte vai ter que ter a somatória igual a 0. Ok? Bom, beleza. Nesse outro composto, nessa outra parte aqui do composto, o hidrogênio vale mais 1. O cloro, como é o elemento da família 17, ele vai obedecer esse critério de receber um elétron, então ele vale menos 1. Menos 1 com mais 1 já deu 0. Então o carbono aqui, o NOx dele vai ser 0. Ok? Não vai nem perder nem receber, porque o hidrogênio já está perdendo e o cloro já está recebendo. Na terceira e última parte, cada hidrogênio vale mais 1 e mais 1. Então, eu tenho mais 3 para que a somatória seja 0. O carbono tem que valer menos 3. E aí o exercício quer qual o número de oxidação médio do carbono. Como que eu faço a média? O NOx médio
vai ser igual a somatória do número de oxidação, a somatória do NOx, dividido por 3. Por que por 3? Porque eu tenho 3 átomos de carbono aqui. Então, resumindo, o que eu tenho? Menos 3, que é esse primeiro carbono, 0, mais 0, mais 1, aqui. Mais 1, tudo isso dividido por 3, porque eu tenho 3 carbonos diferentes. Menos 3 com mais 1, menos 2. Menos 2 sobre 3, menos 2 terços. Ou seja, o número de oxidação médio do átomo de carbono, dos átomos de carbono nessa molécula é menos 2 terços. Letra D. A alternativa correta seria a letra D. Tudo bem? Então, esse módulo aí que vai falar sobre número de oxidação em compostos, em compostos iônicos, a gente tem que tomar esse cuidado. O valor do íon vai ser o valor da somatória do número de oxidação dos elementos que pertencem a essa molécula.